Fala, amantes de dogs, sejam bem-vindos a mais um 3.5 de conteúdo da Cão Vivendo. Aqui nós discutimos tudo o que vocês precisam saber para resolver os problemas de comportamento dos seus cães. Nosso tema de hoje é como educar o seu cão sem que ele perca a personalidade. Então vamos ao nosso conteúdo. A primeira coisa que vocês vão precisar entender é a diferença entre estado mental e personalidade. Então, personalidade é uma característica do indivíduo, é um trejeito, é uma velocidade de aprendizado, é como ele encara as situações. Já o estado mental é uma coisa volátil. O estado mental, ele pode mudar dentro do mesmo indivíduo, não é uma característica dele. E todos os indivíduos podem passar por diversos estados mentais. Então, por exemplo, estado mental agitado, frustrado, impaciente, nada disso é traço de personalidade de um cachorro. É o estado mental que ele está naquele momento. Então, o primeiro passo é saber diferenciar o que é a personalidade do cão e o que é o estado mental que ele está naquele instante. E também é importante saber que certos estados mentais, se eles forem mantidos, sustentados por muito tempo, eles viram um problema. Então, um cachorro, por exemplo, que ele é mantido num estado mental agitado por muito tempo, todo dia, ao longo de uma semana inteira, ao longo dos meses, isso vai trazer consequências para o psicológico desse cachorro. Então, antes de tudo, só um instantinho, gente, vou beber uma água. Então, antes de tudo, saber diferenciar estado mental de personalidade é crucial. Recapitulando, personalidade é individual de cada cachorro, assim como é de cada ser humano. São características, são trejeitos, são velocidade de aprendizado, são coisas do indivíduo. Estados mentais são algo compartilhado por todos os indivíduos. Todos os indivíduos podem alcançar certos estados mentais. Todos os cães estão suscetíveis a ficarem agitados, a ficarem frustrados, a ficarem calmos. Então, o estado mental é algo compartilhado por todos, diferente da personalidade, que é algo individual. Não vão confundir estado mental com personalidade do cachorro. O que seria, então, entendendo essa diferença, a perda da personalidade de um cão? A perda da personalidade, eu vou considerar aqui, é isso que eu quero que vocês aprendam, a supressão da expressão desse cachorro. Então, é um cão que fica apático. Geralmente isso acontece com cães que são corrigidos de forma demasiada, em momentos inadequados, da maneira inadequada, eles não entendem aquele processo que está acontecendo e acabam ficando apáticos. O cachorro não se expressa mais. Isso é uma perda de personalidade. Outra coisa que acontece também, e muitas pessoas não levam em consideração, pensam apenas nessa situação da correção, é o cachorro que ele é intencionalmente, por parte do tutor ou por parte das pessoas que convivem com ele, mantido em um determinado estado mental. Então, um cachorro que ele é mantido pela família dele, sempre num estado mental agitado. Esse cachorro que está sempre agitado e essa família está confundindo a personalidade desse cachorro com o estado mental agitado que ele está, então acredita que a personalidade dele é agitada, quando não é o caso, ele simplesmente está nesse estado mental porque a família mantém ele nesse estado mental. Isso também é uma forma de perda de personalidade, porque esse cachorro ele nunca pode demonstrar quem ele realmente é. Ele está sempre ali, sendo bombardeado de informação, a família está sempre mantendo ele naquele estado mental. E o cachorro nunca pode, de fato, relaxar, ficar confortável e mostrar quem ele realmente é, mostrar a sua verdadeira personalidade. Então, pensem sempre no cachorro que está confortável versus o cachorro que está nitidamente desconfortável ou o cachorro que está com desconforto contido. Tá? Então, por exemplo, o cachorro também que está deitado, não necessariamente ele está relaxado. Às vezes esse cachorro está desconfortável ali, mas ele está contido, ele está parado, ele não faz nada, ele não se expressa. Isso é uma perda de personalidade. Esse cachorro não está conseguindo mostrar quem ele realmente é. Assim como o cachorro
que é mantido pela família sempre num determinado estado mental. Frustrado, por exemplo, um cachorro que não faz nada, não tem nenhum estímulo, ninguém passeia com ele, ninguém passa tempo com ele, ninguém leva ele para ver o mundo, ninguém treina ele, esse cachorro ele vai entrar num estado mental frustrado. E se ele for mantido nesse estado mental por muito tempo, ele pode desenvolver problemas graves como agressividade e a família pensar, poxa, a personalidade dele é agressiva. Não, não é a personalidade dele. Isso aí foi fruto do estado mental que ele foi mantido. E o fato dele ter sido mantido nesse estado mental também é uma forma de perda de personalidade. Se você mantém o cachorro sempre ali frustrado, você também não está permitindo que ele expresse quem ele é de verdade, que ele possa exibir a curiosidade dele, que ele possa ter autonomia, que ele possa tomar certas decisões para você entender quem é o seu cachorro de fato. Então, esse primeiro momento, vocês precisam ter isso muito nítido. Estado mental é diferente de personalidade e perda de personalidade é o cachorro que ficou apático ou o cachorro que ele está com um desconforto contido ali, ele não faz nada, ou até o cachorro que é mantido em um determinado estado mental por muito tempo pela sua própria família. Muitos tutores fazem isso em relação aos cães agitados e frustrados. Mantém o cachorro naquele estado mental e acaba acreditando que essa é a personalidade do cão, quando na verdade não é. São cães que estão tendo muitas faltas ali na sua vida e por conta disso estão dessa maneira. Agora, a gente tem que pensar no nosso contexto aqui. Então, nós da Cão Vivendo somos especializados em resolução de problemas de comportamento. Então, nós sempre vamos falar pensando na modificação comportamental. E quando a gente está falando de modificação comportamental, de resolver problemas de comportamento, a gente necessariamente está falando em trabalhar a mudança de mentalidade do cachorro. Então, pensa comigo. Se estado mental é diferente de personalidade, mas algumas pessoas confundem uma coisa com a outra. E modificação comportamental, resolver problemas de comportamento, se trata de modificar o estado mental do cachorro, só daqui muitas pessoas podem acabar acreditando que mudar os maus comportamentos do cachorro muda a personalidade dele, mas é porque elas estão confundindo estado mental com personalidade. Então, cães que têm problemas de comportamento, eles estão com algum desconforto ali, e esse desconforto vai ter que ser resolvido. E para isso vai ter que ser mudada a mentalidade que o cachorro está naquele instante. Só que isso não é mudar a personalidade dele. Isso é simplesmente tirar ele de uma zona de desconforto e tentar trazer ele para uma zona de conforto. Então, entender que os problemas de comportamento, eles vêm de um cão que está sob estresse, está sob desconforto, é fundamental para a gente entender que tirar ele daí não é mudar a personalidade dele. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa discutir. Tratar o problema, então, o problema de comportamento, é permitir que o cachorro seja ele mesmo, tá? Sem que as pressões e o estresse que o estavam incomodando ditem os comportamentos dele. Então, resolver problemas de comportamento, por consequência, mudar a mentalidade do cachorro, é justamente permitir que ele seja ele mesmo. Mesmo que num primeiro momento, ele acabe deixando de lado uma série de comportamentos que o tutor acreditava que faziam parte da personalidade dele. Mas, na verdade, eram só parte do comportamento ruim, eram só parte do estresse e do desconforto que ele estava vivendo. Novamente, a gente percebe muito isso com cães agitados, que os tutores querem manter o cão num estado agitado porque gostam daquilo ali de alguma forma e acreditam que aquela é a personalidade do cachorro, mas não é. É só o estado mental no qual ele está sendo mantido. Então, falando de comportamento ruim, do que é o comportamento ruim, eu quero que vocês pensem na seguinte fórmula para vocês entenderem a aula de hoje. Para a gente ter um problema de comportamento, que a gente está chamando aqui de comportamento ruim, a gente vai ter que ter o cão que está sob estresse. Esse cão está sob um estresse ali, pode ser um estresse crônico, uma agitação crônica, uma frustração crônica. Ele está sob estresse, desconforto, e a gente coloca ele, ou vocês colocam ele, num cenário problemático, um cenário não planejado, de qualquer forma. Tá? E esse cão está sob estresse, ele não sabe lidar com aquilo ali. E ele é colocado num cenário problemático. O que vai vir a partir daí? Uma decisão ruim por parte do cachorro. E essa decisão ruim que a gente chama de problema de comportamento ruim, de questão comportamental. Então essa é a equação. Cão sob estresse, cenário problemático, igual decisão ruim, problema de comportamento. O que a gente precisa concordar
para vocês entenderem essa aula. Que esse cachorro que ele está sob estresse, ele está momentaneamente incapaz de tomar boas decisões. Tá? Ele está estressado, ele está com alguma coisa ali incomodando ele está desconfortável, ele é colocado numa situação que ele não sabe lidar, ele está momentaneamente incapaz de tomar uma boa decisão, porque ele está sendo diretamente influenciado pelo estresse dele e ele está sendo colocado numa situação que ninguém ensinou para ele o que ele deveria fazer. Então esse cachorro, ele precisa ser orientado e muitas vezes ele precisa ser muito orientado. Tá? É necessário, às vezes, que ele passe até por uma espécie de detox. Tá? Porque o que acontece? O estresse, ele não some de uma hora para outra. Então, um cachorro que vivencia o estresse todo dia, e lembrando que a gente discutiu lá no começo que isso é uma maneira de perder a personalidade do cachorro, porque enquanto ele estiver estressado, você não vai ver a verdadeira personalidade dele, ele é um cachorro que ele vai precisar de um tempo para desintoxicar. Não vai ser de uma hora para outra. Não é porque ele está há um mês estressado que ele passou um dia bem e agora no dia seguinte ele vai estar desestressado numa boa. Não é assim que funciona. O cachorro ele precisa de um tempo, até o organismo dele, a gente falando de química do corpo, a gente falando de hormônios, precisa de um tempo para o cachorro desintoxicar, tá? Para ele se livrar desse estresse que muitas vezes já virou crônico. Então, entendendo que ele está nesse processo, nesse momento, o ideal é que ele seja super orientado, que ele não precise tomar nenhuma decisão por ele mesmo. Que você oriente ele sobre cada detalhe do que é esperado dele ao longo do dia. Ele não precisa pensar, ele é só orientado, ele é guiado a fazer tudo, porque ele está momentaneamente incapaz de tomar boas decisões, como a gente já conversou. Então, nesse primeiro momento, tratando de modificação comportamental, tratando desse cachorro que está momentaneamente incapaz de tomar boas decisões, vai haver uma perda na autonomia do cachorro. O treinador ou o tutor vai diminuir a autonomia do cachorro, porém, ele vai aumentar as válvulas de escape que esse cachorro vai ter. Porque não adianta de nada você pegar uma pessoa que está estressada, e nesse caso um cachorro, você conter ela, começar a guiar tudo na vida dela e você não deixar ela extravasar. Você não dá um momento para ela no qual ela pode extrapolar aquilo ali. O cachorro é a mesma coisa. Então, nesse primeiro momento, por ele estar incapaz de tomar boas decisões, a gente vai diminuir a autonomia, vai orientar ele para tudo, para que ele realmente aprenda o que nunca foi ensinado, que é justamente o que é esperado dele a cada momento, em cada situação. Só que quando a gente abaixa a autonomia, a gente precisa aumentar a válvula de escape. A gente não pode só conter o cachorro. A gente está tirando a autonomia dele, porque a gente está guiando ele para tudo, porque é o que ele precisa no momento. É momentâneo, uma situação temporária. Mas a gente precisa dar a válvula de escape para ele, senão ele só vai ficar contido e isso vai criar uma bomba relógio. É aqui que muitos treinadores erram, porque diminui a autonomia do cachorro, mas não aumenta as válvulas de escape. E aí o cachorro vira uma panela de pressão. Tá? Ele está sendo contido, ele está sendo orientado, mas ele está sendo contido, ele não tem para onde colocar aquela energia frustrada, estressada, que ele vem carregando e ele acaba explodindo, vira uma bomba relógio. Então aqui é a primeira formulazinha, é o primeiro segredo que vocês precisam ter em mente para estar mudando comportamentos e para não perder a personalidade do cachorro. Ele está momentaneamente incapaz de tomar boas decisões, então a gente vai orientar bastante. Mas no momento que a gente diminui a autonomia, a gente precisa aumentar a válvula de escape, a gente precisa deixar esse cachorro, colocar isso para fora em algum momento, de alguma maneira que seja saudável, que seja produtivo. Bom, nessa questão de diminuir a autonomia, a gente está falando diretamente de tempo livre. Diminuir a autonomia é justamente tirar o tempo livre do cachorro, que geralmente ele estava usando para exibir os comportamentos ruins, então de alguma maneira ele sob estresse, em situações problemáticas, gerava decisões ruins, então a gente tira esse tempo livre a princípio, até ele conseguir compreender o que é esperado dele, até o tutor realmente ir lá e ensinar para ele o que é esperado dele, a gente limita o tempo livre. E dependendo da gravidade dos comportamentos desse cachorro, às vezes a gente até zera o tempo livre. Lembrando que a gente está dando muita válvula de escape. Válvula de escape, gente, pode ser levar o cachorro para correr, para andar de bicicleta, vai depender do cão, tá? Fazer um treino específico, fazer uma sessão de treino de faro, depende. Geralmente vai estar mais pro lado do exercício físico, de realmente colocar aquilo ali para fora, tá?
Mas o que acontece? Muitas vezes, nesse processo de tirar o tempo livre do cachorro, é quando as pessoas começam a pensar, poxa, será que ele está perdendo a personalidade dele? E alguns treinadores realmente cometem o erro do cachorro ficar contido. E isso é uma perda de personalidade, como a gente conversou lá no começo. Só que quando vocês tiram a autonomia do cachorro momentaneamente, porque é o que ele precisa naquele momento para a modificação comportamental, vocês vão ter que subir a válvula de escape. E fazendo isso, vocês não vão ter esse efeito do cachorro que ficou contido, que ficou retraído. Porque ele vai estar conseguindo colocar aquilo ali para fora, ele vai estar conseguindo extrapolar de alguma maneira. Tá? Então é assim que vocês vão evitar a perda de personalidade dentro do processo de modificação comportamental. Entendendo isso, é a hora do tutor ou do treinador ir para a parte do treino de fato, e o treino da parte humana e o treino da parte canina. Então, tanto o tutor precisa aprender como que ele deve lidar com o cachorro dele, como que ele vai ensinar o que é esperado desse cachorro, como que ele ensina um place, como que ele ensina um marcador de acerto, como que ele vai trabalhar as situações, quanto o cachorro também vai precisar aprender. Então, o cachorro vai precisar aprender o place, vai precisar aprender a caminhar de uma maneira que seja produtiva, tá? Que seja educativa, que sirva como válvula de escape, que sirva como estímulo mental, social, que ensine ele a conviver de forma pacífica com os estímulos. Então, aí sim entra o processo do treino, uma vez que vocês entenderam tudo isso. E aí, o que é conquistado com esse treino, quando esse treino é bem feito, bem pensado, de uma maneira justa, que leva o cachorro em consideração? Aquele cachorro que a gente tinha no começo, que estava sob muito estresse, lembra da nossa equação? Aquele cachorro agora ele não vai estar mais estressado. E a partir daí, o que o tutor vai ter conseguido colocar em prática também? Uma rotina que supra as necessidades desse cachorro, porque agora ele entende o que é o cachorro, o que ele precisa fazer. Tudo isso faz parte dessa etapa do treino humano-canino. Então o cachorro agora ele está sem estresse, está vivendo numa rotina adequada para ele, que sim, ele tem quase zero autonomia, ele está sendo orientado para tudo, mas ele está tendo bastante válvula de escape, então isso não está gerando uma perda de personalidade nele. E ele agora sabe o que é esperado dele, ele sabe o que ele tem que fazer a cada momento. Tá? Ele não tem espaço para erro, porque é para isso que serve você tirar o tempo livre do cachorro, é justamente para ele não ter mais espaço para treinar o erro, para praticar o erro e para fortalecer aquilo ali. Então, fazendo esse treino humano-canino de forma justa e levando o cachorro em consideração, tudo isso é alcançado. Cachorro sem estresse, uma rotina que funciona, o cachorro aprendeu o que é esperado dele, não tem mais o exercício do erro, porque a gente limitou aquilo ali, tá? E agora o tutor sabe se comunicar de uma maneira nítida, de uma maneira justa, e ele leva o cachorro dele em consideração. Isso tem que ser mantido até se criar o hábito. O hábito não é algo que surge rápido, mas também, quando é feito de uma maneira sistemática, não leva tanto tempo assim. Uma vez que tudo isso é feito, aí sim vai começar um momento de ganho de autonomia, de você retomar a autonomia do cachorro. Porque agora, se antes a gente tinha a equação, cachorro sob estresse, cenário problemático, não planejado, o tutor não planejou aquilo ali, o cachorro foi colocado ali de qualquer jeito, igual decisão ruim, agora a gente tem o cachorro livre de estresse, o tutor passou por um treinamento, então agora ele consegue planejar os cenários, e aí agora sim vai ser igual boas decisões da parte do cachorro. Porque agora sim o tutor vai conseguir trabalhar de uma maneira gradual para que esse cachorro tome boas escolhas. Então o cachorro agora ele está apto a tomar boas escolhas. Aquele cachorro que a gente tinha antes, que estava momentaneamente incapaz de tomar decisões boas, ele só ia tomar escolhas ruins, agora que a equação mudou, a gente vai ter também um resultado diferente. A gente só pode ter um resultado diferente quando a gente muda os elementos da nossa equação. Então esse é o momento em que a gente reintroduz a liberdade para o cachorro. Ele vai adquirindo, ele vai ganhando essa liberdade de volta à medida que ele vai ficando cada vez mais confortável, cada vez mais apto a tomar boas decisões. E é aí que vocês voltam a ver a verdadeira personalidade do cachorro. Me bananei na personalidade. A verdadeira personalidade do cachorro. Tá? É agora que ele vai ter mais autonomia, que vocês vão ver a curiosidade dele crescendo e vão ver os verdadeiros comportamentos dele. Isso agora que ele está confortável para conseguir existir naquele ambiente. Enquanto ele estava desconfortável, automaticamente a personalidade dele já não estava se expressando de maneira completa. Então, conclusão. Só dê espaço para que o cão tente resolver o problema
depois que você tiver dado as ferramentas que ele precisa para fazer isso. Fazer dessa forma permite que a verdadeira personalidade do cachorro venha à tona e ele possa se expressar de forma natural e saudável. Tá, gente? Então, o que eu quero que vocês concluam daqui? Temos geralmente duas formas principais de perder a personalidade do cachorro. Através de correções que são usadas de maneira inadequada, na hora errada e de uma forma que o cachorro não entenda, porque se ele entende não afeta a personalidade dele, mas se é usado de qualquer forma, de uma maneira que o cachorro não entende, e principalmente fora de contexto e fora de um sistema de educação, o cachorro pode ficar apático, ele pode ficar num desconforto contido, envolto numa concha, ele não sabe mais o que ele vai fazer e o que vai vir daquilo ali. E isso gera perda de personalidade. Mas existe um outro tipo de perda de personalidade que é muito comum, que são os tutores e as famílias que mantêm um cachorro em um determinado estado mental, como por exemplo agitado, porque querem aquilo ali, acham legal, acham bonito, e aquele cachorro, por estar naquele estado mental crônico, ele também não está expressando quem ele realmente é, ele está sendo mantido ali por conta da sua família, tá? E dentro da modificação comportamental, que é a nossa especialidade aqui, vocês aprenderam o passo a passo e o que vocês precisam fazer e como para que não aconteça essa perda de personalidade no cão, mesmo que seja necessário restringir o tempo dele livre a princípio, mesmo que seja necessário restringir a autonomia dele a princípio, momentaneamente, depois vocês voltam com isso aí gradualmente e aos poucos. Então agora a gente vai abrir as nossas perguntas. Lua, quais são as perguntas? A primeira: como educar quando passa um outro cão na rua, em frente à sua casa? As minhas filhotas só faltam derrubar um muro. Certo, você tem aí exatamente a equação que a gente está discutindo nessa aula. Você tem os cães que estão sob estresse, algum estresse ali, a situação que não é planejada, que eles não sabem lidar, igual decisão ruim. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é exatamente o que a gente discutiu na live. Como que eu posso lidar com esse estresse do meu cachorro? Será que ele está tendo todas as necessidades dele supridas? Né? Como que elas estão? Posso mudar alguma coisa na nossa rotina para que elas fiquem menos estressadas? Será que elas estão usando... É o cachorro que passa, né? Será que elas estão usando esse cachorro como válvula de escape? Isso é a primeira reflexão que você vai ter que fazer para você tirar o cão estressado da equação. Porque se a gente não mudar a equação, não vai mudar o resultado. Se a gente não mudar os elementos dela. Aí o segundo ponto é o cenário problemático. O que você está fazendo para que esse cenário seja um cenário que é possível as suas cachorras acertarem? Né? Qual é a forma que você pode lidar com esse cenário que elas vão ter chance de acerto? Será que você pode ensinar para elas, por exemplo, um place e praticar esse place bem longe do muro? E aí elas vão gradualmente aprendendo a deixar aquele estímulo passar de forma pacífica? Então, perceba, pense primeiro sobre o estresse delas. Então, o que você pode fazer para diminuir esse estresse? Será que as necessidades estão sendo realmente supridas? Tá? Será que a rotina está adequada? Será que a rotina está de acordo com o que elas precisam? E depois, como que você pode planejar essa situação para que ela seja educativa? Porque se a gente pegar elas estressadas e jogar nessa situação problema, a gente só vai ter decisões ruins. Agora, se você pega elas calmas, você supriu as necessidades delas, você já está com uma rotina boa, já tem uns 15 dias, elas estão tranquilas, você ensina para elas, por exemplo, place, então você preparou elas aqui. E aí você pega e coloca esse place longe do muro, vai fazendo gradualmente ali o que é necessário, você vai ter boas decisões da parte delas. Então, sempre lembra dessa equação. A princípio, diminui o tempo livre delas, então não deixa elas exercitarem o erro, não deixa elas, durante o seu treinamento, terem acesso ao muro. Entende? Então, tudo foi discutido aqui agora. É só você começar a encaixar na situação que você está vivenciando. Próxima. O dog vai pro place sozinho, mas me espera falar para sair. Como ensinar que ele não estava em place? Certo. O que você vai ter que lembrar? O seu cachorro, ele faz as coisas por um motivo, principalmente o que está relacionado a comandos, a coisas que você ensinou. O que eu acredito que esteja acontecendo com você? O seu cachorro vai para o place
Você fica incomodado, talvez, dele estar lá e você não pediu depois de um tempo, e você fica pensando, será que ele sabe que ele pode sair e tal? E você acaba liberando o seu cachorro, e essa liberação para ele está sendo uma recompensa. Seja porque ele conseguiu engajar com você e ter a sua atenção, seja porque depois que você libera, você faz alguma coisa como livre. Ah, muito bem, certo? Então, de alguma forma, o seu cachorro está querendo iniciar, dar um start nesse ciclo que está acontecendo. Você não pediu para ele ir para o place, mas ele vai para o place e você libera ele. De alguma forma, essa liberação está sendo um reforço para o seu cão. Então, você vai ter que quebrar esse ciclo. Como que eu faria? Eu não liberaria. Eu não pedi para ele ir. Então, não tem problema. Ele foi porque ele quis, eu ignoraria completamente. Tá? Eu não engajaria com ele naquele momento. Eventualmente, ele vai sair do place. Tá? Você pode até pedir, de repente, para outra pessoa, se for o caso na sua casa, se tiver mais alguém, tirar ele do place de uma maneira disfarçada, para que não seja você fazendo, já que com você a gente já sabe que está existindo um ciclo ali de recompensa para ele. Pode ser, pura e simplesmente, conseguir engajar com você. Só de você liberar, pelo menos ele teve a sua atenção e ele vai voltar a fazer isso daí. Então, ignora ele, deixa ele pro place, deixa ele ficar no place o tempo que ele quiser, ignora totalmente. Se você ficar muito incomodado, pede para alguém da sua casa, da sua família ir lá e tirar ele, às vezes até pegar a almofadinha dele, fingir que não tá vendo ele, vai se aproximando, aí vai depender do cenário da sua casa. Mas alguém disfarçadamente tira ele de lá. Mas você, que está observando esse ciclo com você, eu aconselharia você a ignorar o seu cão, porque de alguma forma você está recompensando ele no momento que você libera ele, e é isso que ele está buscando. Próximo. Sem um momento onde ele pode fazer o que quiser, o cachorro não fica estressado? Fica. O cachorro fica estressado. Se você só contiver o cachorro, contém, ele vai ficar estressado. É por isso que no momento que vocês limitam o tempo livre dele momentaneamente, porque ele está incapaz de tomar boas decisões por conta do desconforto e do estresse que ele está vivendo, no momento que vocês limitam o tempo livre, vocês precisam subir e muito as válvulas de escape desse cachorro. Ele precisa ter forma de colocar aquilo ali, aquela energia frustrada, aquilo ali que ele precisa que saia dele para fora. Então sim, um cachorro que é só contido, ele pode perder a personalidade dele ali naquela situação, naquele contexto, e ele pode virar uma bomba relógio. Ele pode virar uma panela de pressão. Então, diminuir o tempo livre, diminuir a autonomia do cachorro por motivos de treino, por motivos de modificação comportamental, aumenta as válvulas de escape. Tá? E depois, lembrando que essa é uma situação momentânea, temporária, você vai reintroduzir a autonomia no seu cachorro. Próximo. As pessoas confundem um cão calmo com triste e um cão agitado com um cão feliz. Sim. Isso não é uma pergunta, isso é uma constatação. As pessoas confundem, infelizmente, um cão que está calmo com um cão que está triste e um cão que está agitado e excitado com um cão que está feliz. Lembrando que a agitação e a excitação são estados mentais, a calma também. E a calma, no caso, é um estado mental muito saudável para os cachorros. Eles sempre tendem à calma, eles sempre tendem ao equilíbrio, como tudo na natureza tende ao equilíbrio. Até nós, se a gente der uma chance. Mas a agitação não, gente. Um cachorro que ele é mantido agitado muito tempo de maneira crônica, nossa, ele vai ter uma série de desdobramentos comportamentais bem ruins daí. Então não confundam, tentem não confundir um cão que está calmo com um cão triste e um cão que está excitado com um cão feliz. Não é a mesma coisa. O cão feliz é um cão que está bem, está pleno, é um cachorro que entende o lugar dele na família dele, que se sente pertencente ali, é um cachorro que tem suas necessidades supridas. Isso é um cão feliz, tá bom? Não um cão excitado. Excitação, ela pode existir dentro do bem-estar do cachorro, ela deve existir, mas não como um estado mental crônico. Isso não. Próximo. Qual é a hora certa de deixar o cão livre para fazer o que ele quiser? A hora certa para deixar o cachorro livre para fazer o que ele quiser é no momento que ele está apto a tomar boas decisões. Essa é a hora de deixar o cachorro livre para fazer o que ele quiser, para se expressar da maneira como ele preferir. É um tiro no pé você deixar o seu cachorro ter esse tempo livre e fazer o que ele quiser se ele não está pronto para isso. É até injusto com ele. Porque ele vai demonstrar comportamentos que você não gosta, você vai ficar chateado com ele e, na verdade, coitado, você não ensinou nada melhor para ele fazer. Então, o momento certo é quando o cachorro estiver apto a lidar com essa liberdade. Esse é o momento certo, porque, caso contrário, é até injusto dar uma liberdade para um cachorro que ele não consegue lidar, que só vai deixar ele desconfortável.
Agora a gente vai para as perguntas que foram colocadas aqui na live. Certo. A primeira foi: quantas vezes por dia o cão deve passear? Quantas vezes por dia o cão deve passear? De forma geral, eu aconselho 2 vezes por dia, mas se eu estiver falando de todo um contexto, que contexto é esse? Se esse cachorro for fazer uma caminhada que a gente chama aqui de caminhada organizada. É uma caminhada pensada, é uma caminhada que ele está conectado com o tutor, que eles cooperam juntos, tem um momento de andar junto, tem um momento de cheirar, explorar, tá certo? Então, essa caminhada bem pensada, bem planejada, com conexão, eu diria que 2 vezes ao dia seria, de forma geral, o ideal, tá? Esse cachorro passear aí num primeiro momento do dia e depois mais para o final do dia seria o suficiente para a maior parte dos cachorros. É claro que isso vai depender do indivíduo. Às vezes você tem, por exemplo, um pug, ele não precisa às vezes passear 2 vezes por dia, às vezes para ele é muito, depende de como que esse cachorro está, tá? Como que ele está de saúde, como que é para ele a questão do focinho achatado, então depende. Às vezes você tem um border collie e aí você vai querer passear com ele 3 vezes ao dia, tá certo? Então depende, mas de forma geral o que eu aconselho são 2 caminhadas organizadas, pensadas, planejadas, nas quais você ensinou para o seu cachorro como essa caminhada funciona, como que deve ser, porque daí você vai ter não só o gasto de energia físico, mas o gasto de energia mental também e também uma série de interações sociais. Interações não, exposições sociais, mesmo que sem interação. É um cachorro que ele vai estar participando do mundo de uma maneira adequada, aprendendo a lidar com os estímulos de uma maneira adequada, aprendendo a lidar de forma pacífica com tudo aquilo ali ao redor dele. Então, 2 caminhadas organizadas por dia, de forma geral, é o ideal. O que mais, Lu? Então, o tutor deve ser o porto seguro do seu cão. O tutor deve educar, orientar, proteger. Isso evita maus comportamentos e capacita a sua autonomia? Totalmente! Esse é um resumo maravilhoso do que a gente está discutindo aqui. Sim, totalmente, sem tirar nem pôr, não tem nem o que comentar. Eu vou até... Repete, Lu, a pergunta, por favor? Sim. Só para todo mundo ouvir, caso não tenha ouvido. Então, o tutor deve ser o porto seguro do seu cão. O tutor deve educar, orientar, proteger. Isso evita maus comportamentos e capacita sua autonomia? Exatamente. E não só evita maus comportamentos, como é o caminho para reabilitação comportamental. Tá? A pessoa que consegue dar essa virada de chave e conquistar isso daí que você colocou na sua colocação, no seu textinho ali, quem consegue fazer isso consegue reabilitar um cachorro, porque é exatamente isso que ele precisa. Tá? Então foi muito bem colocado. O que mais? Esse é um comentário engraçadinho que foi: queremos lives sobre gatos também. Ah, aí eu tenho que colocar a Luana para fazer a live. A gente tem 2 gatos no caso, né? Mas quem entende de gatos é ela. Eu só sigo ordem, só orientações. Tá? Sobre gatos, infelizmente, eu não me atreveria a falar, não. Cada espécie tem as suas especificidades, então é necessário você se aprofundar em cada uma delas, para daí você poder dizer, eu sou comportamentalista dessa espécie aqui. Então, de gatos eu não sou, só de cachorro mesmo. Mas quem sabe a Luana não anima de fazer uma live, ela já fez coisas muito bacanas com os nossos gatos aqui. A próxima pergunta é: então a importância de treinamento ativo e treinamento de calma é a mesma, certo? Então a importância de treinamento ativo e treinamento de calma é a mesma? Não é a mesma coisa, mas a importância é muito difícil dizer, porque os 2 são importantes. Tá? Os 2 são essenciais, porque você vai usar o seu treinamento, se eu tiver entendido o que você quis dizer com o treinamento ativo, você vai usar o seu treinamento ativo para ensinar uma série de coisas para o seu cão e depois você vai aplicar isso em atividades de calma. Tá? Eu espero que você tenha dito algo nesse sentido. De qual forma? Treinamento ativo sendo um momento, por exemplo, em que eu ensino meu cachorro a ir para o place sob comando. Isso é um treino ativo, na minha visão, se eu tiver entendido o que você falou. Agora, eu pego e uso esse place como uma atividade de calma no meu dia, durante a minha rotina. Entende a diferença? Eu acho que você está dizendo algo assim. Nesse sentido, os 2 são importantes, porque um você vai usar para ensinar e o outro você vai usar para fortalecer um estado mental de calma. Um cachorro que sabe lidar com o ambiente, o cachorro ele aprender novas formas de lidar com aquilo ali que antes às vezes ele não conseguia lidar bem. Então, se eu entendi o que você disse, é dessa maneira. E aí é muito difícil dizer quem é mais importante, porque um depende do outro. Tá? Para você poder fazer uma atividade de calma, você precisou antes fazer um treino ativo no qual você ensinava aquilo ali para o cachorro. Então, difícil, não tem como dizer quem é mais importante, os 2 são essenciais.
1 hora de passeio de bike por dia é uma boa válvula de escape? Só um detalhe que acabou de me ocorrer. Uma vez que você usou o treino ativo para ensinar o seu cachorro, dependendo do perfil do seu cachorro, talvez você não precise fazer tantos treinos ativos assim depois. Talvez seja isso que você quis dizer. Agora, às vezes o seu cachorro ele tem uma necessidade de estimulação mental muito grande. E treinos ativos são uma ótima maneira de colocar isso para fora, do seu cachorro poder resolver problemas, aprender comportamentos novos. Então, talvez você tenha querido dizer algo assim, tá? Nesse sentido, se o seu cachorro já soubesse fazer uma série de exercícios básicos, como place, uma caminhada organizada, uma série de outras coisas, aí talvez você não precisasse fazer tantos treinos ativos, você pudesse simplesmente aplicar esses treinos ativos numa manutenção dentro da sua rotina, como atividade de calma. Talvez foi isso que você quis dizer. Agora, dependendo do perfil do seu cachorro, você vai querer continuar mantendo ele mentalmente ativo, porque ele precisa daquilo ali, tá bom? Então, tem essa diferenciação também. Depende. Repete, por favor, a última pergunta da bicicleta. São 2 últimas perguntas. Essa é a penúltima. 1 hora de passeio de bike por dia é uma boa válvula de escape? Depende. Depende do seu cachorro. Né? Depende do tanto de energia que ele tem para colocar para fora. Depende se ele é um cachorro que está vivendo há 2 anos numa situação frustrada. Depende. O que você tem que pensar não é o tempo do exercício. O que você tem que pensar é em como que o seu cachorro ficou depois daquilo ali. Lembrando que levar o cachorro à exaustão não é uma boa ideia, tá? É melhor você criar uma espécie de cansaço cumulativo. Né? Então não é um dia que você faz 1 hora de bike com o cachorro e ele vai ter que estar lá super zen, super calmo depois de andar de bike, não é assim. Ele precisa estar fazendo isso aí da bike pelo menos 15 dias, pelo menos no mínimo, para daí você começar a ver algum resultado nele ali de fato. Então nada de fazer um dia de super atividade e achar que o cachorro vai ter que estar zen depois daquilo aí. Então depende do seu cão, pode ser que 1 hora de bike seja o suficiente para ele, seja super adequado para ele. Pode ser que não, depende do seu cachorro. O que você vai observar? Como que o seu cachorro está ficando depois daquilo ali. Então, ao longo de 15 dias fazendo aquilo ali, você percebe que ele está ficando mais calmo, que ele está conseguindo, nossa, coloquei para fora aquilo ali, não vou ter que colocar para fora de um jeito ruim, tá bom? Então, observa o seu cachorro. Tudo, gente, é baseado, tudo tem que ser personalizado. Então, tudo tem que ser baseado na observação do indivíduo. Que resultado eu estou colhendo com aquilo ali? Como que o cachorro está ficando depois que eu fiz aquilo ali durante 15 dias, pelo menos? Tá certo? Então observe o seu cão. É ele que vai te dizer se é o suficiente, não sou eu. Isso é muito legal de falar, tá, gente? É sempre o cachorro que vai dizer. Não sou eu que vai dizer para você se 1 hora de bike é o suficiente. É o seu cachorro. É ele que vai dizer para você, olha, 1 hora de bike não tá dando, não. Ou então, nossa, 1 hora de bike tá demais para mim, eu tô ficando cansado. E o cansaço excessivo pode gerar estresse no cachorro também. Então, é um equilíbrio e você só vai descobrir isso tentando, fazendo, anotando, observando o seu cachorro, aprendendo a observar o seu cão, tá certo? E lembrando que exercício físico sozinho não resolve problemas de comportamento, tá? Tem que ser todo um sistema. Lembra, o cachorro não tem só necessidade de atividade física, tem estimulação mental, tem a questão da disciplina que entra como estimulação mental, entra como a necessidade que o cachorro tem enquanto animal social a viver numa estrutura familiar organizada. Então tem uma série de coisas além do exercício físico que precisam estar alinhadas para resolver problemas de comportamento. Próximo. A última pergunta agora. Quando se tem pouco tempo, quais ferramentas você indica? Quando se tem pouco tempo, você vai assistir a nossa última live, ou penúltima live, sobre rotina estratégica, que era justamente como fazer quando você tem pouco tempo, né? Você precisa treinar o seu cachorro, ainda mais modificação comportamental, que é uma coisa que envolve a mudança da mentalidade, não é só ensinar comandos. Como fazer isso quando você tem pouco tempo? Então vai lá na nossa live sobre ter pouco tempo, rotina estratégica, ela tá lá no YouTube, tá no Facebook, tá no IGTV. Vai lá e assiste, porque a resposta que você está procurando é rotina estratégica e não limitar as coisas que você vai fazer. Na verdade, é usar de uma maneira estratégica, tá bom? Dá uma olhada lá. Se você continuar com dúvida, você nos pergunta mais pra frente. Mas dá uma olhada, eu acho que vai sanar suas dúvidas nesse sentido. Então é isso, pessoal. Por hoje, essas eram todas as perguntas. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Eu acho que ela é essencial quando a gente está discutindo modificação comportamental. E a gente fica por aqui, então. Até a próxima.